Então, só aguardar um pouco e vamos fazer um play e assim, mergulhei dentro desse tipo para explicar como que Tótila desenvolveu essa capacidade. Então, o livro ele tem diversos capítulos que eu vou comentar a vocês. A gente tem a proto-semântica dos ritmos até chegar à compreensão, por exemplo, como vamos ouvir hoje, de Beethoven, que desafia a Deus, desafia o destino, ou Schubert, que desafia a morte. Então, Cláudio fala principalmente de Beethoven, fala de Schubert, de Schumann, Mozart, fala bastante de Brahms. E então, assim, vou comentar alguns aspectos desse conhecimento e depois vamos fazer uma meditação. Então, eu quero que vocês ouçam essa melodia. Observa como que é sinuoso, como que faz um serpentear. Ou seja, tem uma característica de fluidez que afeta o conteúdo que se expressa. Agora, esse outro exemplo. Vocês observam como que é mais saltitante, tem um pouco mais de energia. Então imagina que cada um desses dois pequenos fragmentos melódicos que são sementes, né? Então você vê que o bolero, ele a partir dessa melodia, ele se desenvolve naquela grande obra. Então assim, é como se uma obra musical, uma sinfonia, um concerto, uma sonata, fosse uma planta que cresce a partir de uma semente, né? Por exemplo, esse eu estou falando do aspecto rítmico e articulação. Do aspecto dos intervalos, vamos ouvir um tema de Beethoven, da cavatina. Então aqui a gente ouve um tema que começa com esse intervalo. Lá, lá. O intervalo que Cláudio falava é o amor pleno, o amor de gozo. E contrasta com esse outro, que é um intervalo parecido, lá, lá, mas é como se fosse um amor mais sofrido, né? Lá, lá, um amor mais aberto, mais expansivo. Lá, lá. Ou seja, o Cláudio trabalha com, ele chama de proto-significado, ou proto-semântica. Ou seja, é um significado muito simples e concreto que tem os intervalos e que os compositores trabalham com isso, né? Isso é uma simplificação muito grande, mas a ideia que a gente deve ter isso, que os elementos musicais, ou seja, os primeiros momentos de uma música, eles trazem uma informação concentrada do que vai acontecer. Normalmente, as grandes obras clássicas e românticas, elas são geradas de uma forma orgânica, então a gente consegue acompanhar as histórias, né? Então, um outro aspecto interessante é a respeito da forma musical. Eu vou mostrar uma pequena peça de Schumann, onde Cláudio diz: imagine uma criança sentada no colo do pai, ouvindo uma história. Então ele está contando uma história de um dia feliz e alegre de primavera. Se repete. Então, introduziu um assunto contando um momento desse dia, e aí aparece uma segunda fase, onde entra numa aventura, numa coisa mais aventureira, mais
complicada. Fazendo um contraste com a primeira parte. E retorna ao momento original. E isso é muito importante de a gente compreender na música, especialmente na música clássica, mas não só na música clássica, ou seja, que esses elementos que aparecem no início e se desenvolvem, depois se contrastam com algo diferente e depois retornam. Então isso a gente vai ouvir na próxima obra que nós vamos... eu vou mostrar a análise que Cláudio faz sobre a Quinta Sinfonia de Beethoven, e logo em seguida nós vamos ouvir em estado meditativo a peça inteira. Né? Então, a Quinta Sinfonia de Beethoven tem esse famoso tema. Que Cláudio disse, é como a voz de Deus, como Deus apontando a Beethoven de cima. Uma terrível doença vai te acometer, um sofrimento imenso. E Beethoven responde, ou seja, Beethoven desafia Deus. Esse é um tema que foi muito discutido, né? Foi as primeiras vezes que você tocou essa sinfonia, se assustou as pessoas, né? Então esse conflito entre Deus e o homem, né? E Beethoven. E Beethoven responde. E disso surge uma luta, uma discussão. Por que comigo? E a discussão continua. Mas não. Por quê? Por quê? E mais. E mais. E desespero. E quando Beethoven entabula aceita esse desafio com o divino, com o destino, aí ele conquista uma energia dentro de si, que o Cláudio chamou tema do herói. Que tem algo do tema inicial, pá, 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 e tem uma continuidade que lhe dá uma nova energia. Quando Beethoven atinge esse momento, ele consegue conquistar o seu lado amoroso, feminino, e aí aparece esse tema. Mais melódico, mais suave. Então aqui, num plano um pouco mais extenso, a gente encontra esse conflito entre uma ideia guerreira, uma ideia de paz, uma ideia de conflito, uma ideia de suavidade, que essas energias vão ser mescladas durante a sinfonia. Então a gente vai observar uma história sendo contada, uma narrativa, né? Então agora, no livro, Cláudio explica esse início da sinfonia e parte para o desenvolvimento, ou seja, parte para o momento mais crítico da sinfonia, onde tem uma luta com o dragão. Ouçamos esse momento, depois eu explico.
Então a gente tem um momento agitado e tem também uma certa calmaria em algum momento. Então, como que Cláudio explica? A gente relembra-se do tema do herói. Esse tema aqui está nas trompas, agora aparece nas cordas e com um contraponto com o tema descendente, que é a representação do dragão, ou seja, o ego, as dificuldades da vida. Então, esse tema que tem 5 notas, tá, 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 esse, 6 notas, ele vai perder uma nota. O dragão fere o herói. Ele inicialmente perde uma nota, depois perde mais 3 notas. Tá, 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 tá. Perde a última nota e depois ele perde mais notas. Pam, pam, tam, tam. Ou seja, representa o ataque do dragão ao herói. Ouçamos mais uma vez. E mais uma vez, mais um ataque, some, fica só uma nota. É como se o herói perdesse sangue, está morrendo, desfalecendo. Mas o herói reage, ele consegue reagir, ataca o dragão mais uma vez, mas cai outra vez. Reação e cai. E por fim, o herói consegue reagir e vencer o dragão. Finalmente vence o dragão. Como que mata o dragão, arranca a cabeça do dragão. E quando acontece esse momento, essa vitória interna, aí a gente ouve o tema, que a gente poderia dizer, o tema da alma de Beethoven. Se surge a alma de Beethoven integrada. Então, essa explicação que Cláudio chama de hermenêutica, a mim fez muito sentido e me mudou minha compreensão dessa música, me abrindo espaços internos. Né? O que acontece? Essas explicações elas atuam como uma chave que vai nos ajudar a penetrar na música mais profundamente. Obviamente, você pode ouvir a música sem se preocupar com isso. Mas essa forma de explicar, essa hermenêutica, ela traz muitos benefícios, porque tem um sentido. O que acontece? A partir desse momento, tudo que a gente ouviu retorna. Um pouco da apresentação, da discussão de Beethoven, de Deus com Beethoven com Deus, o tema feminino, os desenvolvimentos dessa união se repetem. Mas depois de passar por esse conflito, se observa isso tudo com uma nova consciência. Ou seja, a sinfonia, como eu mostrei uma pequena peça, que tem uma parte A, um afastamento, um conflito e um retorno. Agora, no retorno, a consciência do herói ela está transformada, ou seja, ele observa as mesmas coisas, os mesmos conflitos, os mesmos fatos, de um ponto de vista mais elevado. E depois disso, a sinfonia vai para um momento final, é como se fosse um voo para novos horizontes, como Cláudio chama. Como se fosse uma repetição constante do tema, né? Esse pá, 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 ele vai tá, 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 tá. Ou seja, como se fosse um dínamo de energia. E o tema, que é descendente, pam, 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 ele aparece agora invertido.
tá, 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 em vez de tá, 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 um pouco interrogante, mas ao mesmo tempo invertendo, ou seja, como se invertesse a energia do destino. E no final, esse tema que era pá, 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 ele fica na mesma nota. Tá, 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 tá. Ah, perdão, é este. Como se fosse um equilíbrio final, né? Ou seja, existe uma energia descendente, uma energia ascendente e uma energia de equilíbrio. Então agora eu convido vocês a se colocarem numa posição confortável de meditação, para a gente ouvir todo esse movimento, que dura um certo tempo, e que a gente tenha em mente estas chaves para poder penetrar mais na história. Né? Então, um resumo, né? Um desafio de Deus, que Beethoven responde à altura, e com isso conquista uma energia heróica, conquista seu lado feminino, adquire energia para enfrentar profundamente o seu dragão interior, enfrenta e vence, retorna ao conflito com um nível de consciência mais alto e depois disso adquire uma força para ir para o mundo, para o cosmos. Né? Então, uns momentos de silêncio para a gente se preparar, contato com a respiração. Então vamos ouvir o primeiro movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven.
Então, retornamos com uma outra sinfonia. Seria interessante ter um retorno de vocês que estão ouvindo sobre o efeito dessas chaves, né, para a gente poder penetrar mais profundo na meditação. Então, seguindo com outro compositor, ouviremos agora uma peça de Schubert. Então, para quem conhece o Eneagrama, né, a gente sabe que Beethoven era um 6 contrafóbico. Então, a música dele já mostra, né, ou seja, essa influência do caráter, né, muita energia, muita força, muito impacto, muita discussão, né, talvez até gritos, né, de Beethoven, intensos, né, certa ira, certa energia muito intensa. E o Schubert era um 6 conservacional, uma forma muito mais suave, doce, de responder aos desafios da vida, né? E a gente realmente, de fato, consegue ver isso na sua Sinfonia Inacabada, né? A história nos conta que Schubert, mais ou menos aos 26 anos, ele recebeu o diagnóstico de sífilis, que era, na época, não tinha tratamento, não tinha cura. Então, ele morreu aos 31 anos. Então, ele viveu esses últimos 5 anos da vida com a consciência da morte à sua porta. E isso fez com Schubert causou uma transformação em sua consciência e foi muito perceptível em sua música. Ou seja, hoje a gente consegue captar essas vivências que ele conseguiu plasmar na música. Então, essa sinfonia ela começa com uma pergunta: é realmente preciso de morrer? Ouçam. Ou seja, por que a morte? Por que eu tenho que enfrentar isso? Né? Um pouco sombrio, um pouco grave, mas ao mesmo tempo com um canto. Esse é o grande mistério de Schubert, como que tem um pouco também de Mozart em Schubert, né? Esse canto doce. Ouça mais uma vez. E a gente sente um pouco do medo, da vacilação de Schubert perante essa ideia da morte próxima. Veja como parece um pouco prosaico, mas é uma interpretação muito cabível, ou seja, os trêmulos nas cordas com o medo, o tremor perante essa tragédia da morte. E surge uma voz, como se, diferente da voz que Beethoven ouviu, a voz impactante, desafiante,
uma voz oracular mais suave, mais doce, dizendo: assim é, assim acontece com todos. É um canto que está instruindo o Schubert, né, a aceitar esse destino. Né? E ele responde com certa dor, um certo ai. Né? O Cláudio diz, a música clássica tem muitos ais. Ai, 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 ai. Como se fosse um reclame. Né? E Schubert, com sua, ou seja, com uma forma diferente de expressar a coragem, mas também com muita força, enfrenta esse desafio, colocado de uma forma diferente, mas enfrenta, ele adquire uma energia para seguir em frente. Energia. E mais, um dínamo crescendo energia. E chega no novo plano. Então as frases, elas estão sintetizando uma trajetória interna. E quando Schubert atinge esse relacionamento com a morte, ou seja, de enfrentar um nível diferente, ele compreende a harmonia do universo, canta como Beethoven cantava também, mas ele canta de uma forma mais cósmica, uma parte um pouco mais larga. A resposta de Schubert à morte, um canto doce. E agora a gente pode observar o conflito, a ruptura. Um certo desespero. Mas esse canto é mais forte e se transforma num heroísmo. Um enfrentamento à morte. E continua cantando. Conclui a sessão. Então a gente observa como que Schubert responde diferente ao desafio da morte, ao desafio do destino. Responde também com esses impactos, com esses momentos de tensão e distensão, mas responde com um canto mais doce. E nesse momento, Schubert se arvora de uma energia muito intensa,
que vai dar a condição para ele entrar e enfrentar de cara o desafio. Como Beethoven enfrentou o dragão, Schubert agora vai enfrentar seu dragão, ou seja, a sinfonia entra num subterrâneo muito profundo e surge, ou seja, ele encara esse sofrimento da morte. Aí a gente encontra o choro, a tragédia, mas também encontra o triunfo. Observe esse momento. Nesse momento do livro, Cláudio coloca esses exemplos muito largos. Então, depois nós vamos ouvir novamente, mas o interessante aqui é acompanhar como que Schubert entra profundamente na dor da morte, da sua tragédia pessoal. O choro que vem lá do fundo. Cada vez mais. Chega aos gritos. Desespero. E aí se estabelece a tragédia. Pesada. Ele luta. A guerra. E agora, o triunfo. Então agora ouviremos a sinfonia toda, todo esse movimento, e buscando manter essas chaves, né? Ou seja, a mensagem da morte, a mensagem do oráculo que diz todos devem aceitar a morte, e o relacionamento de Schubert com isso, ou seja, o enfrentamento com coragem, mas uma coragem mais doce, uma coragem mais cantante. E ao mesmo tempo o medo, né? Esses impactos de tremor, como se fosse explosões que tem a música, né? Esse aspecto da música clássica e romântica é muito importante a gente conseguir absorver, porque é dramático, é intenso, né? Então, às vezes, a dimensão de volume do piano para o forte, do fraco para o mais forte, ela precisa de ser bem dimensionada para poder estruturar essa narrativa, esse drama. Então, vamos ouvir esse movimento inteiro. Esses dois compositores, nesse momento que a gente vive de dificuldades no mundo, né, eles me parecem muito importantes, essa coragem de Beethoven e de Schubert, de encarar a morte, e a morte em todos os sentidos, né? A morte de hábitos, a morte de circunstâncias. E
Então, vamos ali ao Schubert inacabado. Alguns momentos para um silêncio interno. Vou experimentar nessa execução, comentar alguma coisa, pequenas palavras, como o Cláudio fazia. Eu não tenho muita segurança se funciona bem, mas vou tentar, para ajudar a guia, né, durante a meditação. Então, essa pergunta sobre a necessidade da morte. O tremor, o medo. E a voz do superior. Assim é. Ai! Enfrenta. Enfrenta e adquire energia. Se abre um espaço de compreensão das leis cósmicas. É a dança do universo. Tem que enfrentar. Esse drama que faz gritar. E essa expressão se harmoniza com uma expressão mais cósmica. Transforma em heroísmo, resistência. Adquire uma energia. E mesmo com sofrimento, continua cantando. A dúvida, o medo, a morte cerca. E agora esse herói pode entrar profundamente na dor. As catacumbas. E vem esse choro lá do fundo. Cada vez mais intenso. Se
transforma em gritos. Por quê? Ai! A falta de ar. Arfando. Grita! Ai, meu Deus! Mas ele enfrenta. Uma luta. Essa luta chega numa vitória, num triunfo. E aí, como uma peça de teatro, a cortina baixa e o terceiro ato vem com uma revisão das coisas acontecidas. O medo, a voz de Deus. O herói olha para as coisas diferente. Uma nova compreensão. Ele olha novamente para o cosmos, para essa dança do espaço. Tem um otimismo em Schubert. Mas ao mesmo tempo o realismo da morte. E a certeza que cantando se consegue ultrapassar. O herói se manifesta com energia. Agora ele tem uma nova visão, um novo olhar para essa tragédia.
refletindo, aceitando. Eu aceito. Aceito heroicamente a minha tragédia. Me faço herói. Conto para todos. Grande Schubert. Então, assim, para mim seria importante ter um retorno das pessoas, para ver se esse método ajuda. Nos sates, nas meditações com Cláudio com música, eu sempre me surpreendia muito, né, que apesar de conhecer as obras, a harmonia, o contraponto, ter regido algumas, a experiência de entrar nesse drama é como se fosse assistir um filme ou lesse um romance, né? É muito interessante porque é uma concentração de tempo, às vezes um espaço de centenas de anos, você experimenta em poucos minutos, porque a gente entra num não tempo. O tempo musical ele é diferente do tempo normal que a gente conta, né? Eu preciso de saber a duração do tempo. Quanto mais, quanto mais. Então, essas chaves, eu chamo atenção para isso, para essas chaves, né? Eu me recordo de um Cláudio Naranjo contando sobre Ichaço, né? Que Ichaço, o Eneagrama, Cláudio teve 8 horas de instrução do Eneagrama com Ichaço, que de certa forma não seriam suficientes para compreender um assunto tão profundo, tão amplo, mas Ichaço lhe disse: eu te dei as chaves, eu vou lhe dar as chaves. Eu penso que em relação à música é algo semelhante, ou seja, as chaves da música estão na literatura, na mitologia, na poesia, na filosofia, né? É importante ver as biografias dos compositores, ler as biografias e fazer esse paralelo com a música, porque se trata de vivências humanas, né? Ou seja, homens que enfrentaram situações míticas, situações comuns a todos os seres humanos e venceram, né? Ainda que Beethoven tenha morrido não tão jovem quanto Schubert, né, mas morreu assim com muitas dificuldades, assim sempre com um conflito interno, mas de alguma forma a conquista da alma ele conseguiu entrar num nível profundo, né? Apesar de a história, o que a história conta sobre ele, ele era muito atormentado, né? E da mesma forma Schubert. Né? Então vamos ver um pouco os comentários aqui. Eu vou olhar os comentários. Bom, não vejo nada. Alguma dificuldade aqui
olhar o chat. Enfim, se alguém quiser perguntar, eu vejo assim que eu tenho uma pessoa me auxiliando e eu posso responder alguma coisa. Mas vamos a mais um exemplo musical para concluir, de Johann Sebastian Bach. Então, alguns compositores preferidos de Cláudio Naranjo, e também os meus preferidos, né? Estão entre eles Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann e Brahms, principalmente. Então, Bach é um compositor que, segundo Cláudio, a religião cristã não seria a mesma sem Bach, porque a música de Bach, ou seja, ela tem uma força devocional muito profunda. Então nós vamos ouvir uma área. Esse é uma coisa muito preciosa que tem no capítulo 9 do livro, né? Então Cláudio nos apresenta uma área de Bach, que essa área se chama Erbarme dich, significa tem piedade de nós. Então, o texto dessa área é muito simples, disse: tende piedade, meu Deus, por amor de minhas lágrimas. Olhai aqui, coração e olhos, choram amargamente perante ti. Tende piedade. Então, assim, é uma música de, de dor e de compaixão e de sofrimento. Mas aí a chave que Cláudio orienta a meditação é que não vamos pôr o foco nas lágrimas, no sofrimento, no choro. Vamos pôr o foco em Deus. Ou seja, estamos aqui chorando, mas a compaixão de Deus, ela comporta tudo. Então ele dá essa instrução, ele dá essas chaves para penetrar nessa experiência, né? Então, a música está dividida, no livro, ele divide em 4 partes. Eu adaptei um pouco o exercício, ele faz um exercício com o espelho, você olhando no espelho. Aqui a gente vai fazer mais simples, né? Então, a gente tem 4 partes da música, e em cada parte eu falo a instrução que ele deu, que é bem curta, mas serve para a gente se entrar numa experiência mais profunda, né? Eu sintetizo no início, né? Então, na primeira parte, você mira, visualiza, sente a compaixão divina. O que é a compaixão divina para você? Na segunda parte, a gente imagina sendo preenchido por essa compaixão divina, como a gente se sente essa compaixão divina, se identificando com Deus. Na terceira parte, a gente abre os olhos e irradia essa compaixão divina para quem estiver do seu lado, para os objetos, para o mundo, para o espaço. E na quarta parte, a gente volta essa compaixão divina para o profundo de nós mesmos, ou seja, compaixão por mim mesmo e depois por todos ao meu lado, minha família, aos amigos, aos inimigos, a toda a humanidade. Então essa é a orientação dessa área, né? Uma música muito fina e que tem um canto muito profundo, muito doloroso, mas essa é a recomendação dele. Vamos nos conectar no aspecto divino, no aspecto devocional, ou seja, na energia superior da compaixão, não no sofrimento da compaixão. Então, mais uma vez, se coloca na posição de meditação. Respirando profundamente. Então, a visão da compaixão divina.
imaginando que cada um de nós é essa compaixão universal, como se entrássemos nesse campo de compaixão universal. Senhor, tende piedade de nós. Sentindo essa compaixão que transmite a música. Irradiando essa compaixão universal de olhos abertos, olhando para as pessoas à sua volta, para os objetos, para o espaço, com compaixão. Sentir profundamente compaixão por cada um de nós, sentir compaixão por si próprio e estender a todos, família, amigos, inimigos, desconhecidos, a todos. Identificando com Deus